Estamos de volta com a segunda parte do uso campeão. Agora nessa aula nós vamos ver como que é a posse qualificada e como que funciona a idoneidade do bem. Se liga aí que vamos já começar. Alegria, alegria! A hora de direito civil, hora de direitos reais. Estamos aí para falar sobre a segunda parte do uso capião. Nós na primeira parte, nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre o que é o uso capião, falamos que ele está ligado à aquisição originária da propriedade, mas mais do que isso, nós falamos também que tem a ver com o tempo e por conta disso, trata-se de uma prescrição aquisitiva da propriedade. Falamos que aplica todas as regras de prescrição, de suspensão e interrupção da prescrição, enfrentamos essas regras na última aula e terminamos a aula falando dos requisitos. Falamos que são 3 requisitos obrigatórios. Tempo, que apesar de haver variações, está vinculado como requisito obrigatório, porque não existe uso campeão sem tempo. Posse qualificada e coisa hábil, coisa possível de ser usucapida. E aí, na aula de hoje, nós vamos justamente trabalhar com as duas questões aí, os 2 requisitos, que é posse qualificada. Nós vamos ver com muito carinho, com muita dedicação, todos os detalhes da posse qualificada. E depois a gente avança ainda na aula de hoje sobre o bem ser hábil a ser usucapido. Então vamos lá, se liga aí que já começou. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Vamos que vamos. Vamos falar sobre posse qualificada. Deixa eu passar o slide aqui para a gente concentrar. Vamos lá. Isso aqui nós já vimos. Vamos direto para posse qualificada. Requisitos, facultativo e obrigatório. Posse qualificada. Tá aí no seu vídeo a posse qualificada. Ficou meio cortadinha a posse qualificada, mas não tem problema, isso não vai atrapalhar a gente. Não vou mexer nisso agora. Então, posse qualificada está aí. Existem esses 4 itens que devem estar presentes para caracterizar a posse qualificada. O uso campeão não exige qualquer tipo de posse. A posse pode até ser de má-fé. A gente já viu isso, que a posse de má-fé gera, eu vou ficar insistindo nisso, geram efeitos possessórios e, inclusive, vão gerar efeitos aqui sobre o uso campeão. Ocorre que existe a necessidade de posse qualificada, mesmo sendo de má-fé. O que exige são esses 4 elementos. Primeiro, a posse tem que ser mansa. O que é uma posse mansa? É uma posse tranquila, é uma posse que não há interrupções, que ninguém tenta te tirar daquela posse. Tem que ser pacífica. E aqui eu chamo a atenção. Pacífica é o decorrer da posse. Se liga aí, vamos voltar com o vídeo para mim. Pacífica é o decorrer da posse. Porque muita gente imagina que fala o seguinte: se a posse foi adquirida de forma violenta, não houve pacificidade. Não, peraí. Não é a forma de aquisição da posse. Aqui nós já passamos aqui 15 anos, 10 anos, 5 anos e eu quero dizer que esse período de 5 anos foi pacífico. É isso que eu quero dizer. Não houve uma briga constante pela posse. O que houve foi que ninguém, mesmo você agindo de forma violenta na forma da aquisição, após a aquisição você passou por um momento pacífico durante aí o período necessário para a aquisição da propriedade. Então vou voltar para o slide. Então a posse é mansa, a posse é pacífica, ela tem que ser ininterrupta. Como assim ininterrupta? Tem que ter do começo a seu fim, você ficou na posse sem sair da posse em momento nenhum. Eu não posso ficar na posse, morei 2 anos lá, depois eu viajei, fiquei uns tempos para Bahia, voltei da Bahia e aí agora tenho mais 3 anos. Então, no total, 5 anos eu posso usucapir. Negativo. Teve interrupção, teve quebra temporal. A interrupção aqui é que seja de forma contínua. Não exista quebra temporal em momento nenhum. Aí eu fiquei um tempo lá, mas depois eu fui para casa da minha mãe. Negativo. Mas aqui tem um detalhe. Se eu alugar o imóvel, a posse continua sendo minha. De forma indireta, lembro do desdobramento da posse na locação, mas continua sendo minha. E eu alugando imóvel, eu mantenho a posse ininterrupta. Anota isso aí, que isso aí é interessante.
Quando existe a alocação do imóvel, repetindo, mesmo na alocação de imóvel, a posse continua ininterrupta. Por quê? Porque eu mantenho a posse do imóvel. Ah, mas você não está lá. Não tem problema. A posse continua existindo de forma indireta. O que não pode haver é quebra da posse. Ou seja, quebra do poder físico sobre a coisa, sobre o contato sobre a coisa, o mando sobre a coisa, o cuidar da coisa. Lembra que o uso capião aqui, ele está sendo entregue a propriedade ao possuidor por causa da função social. Então, se o próprio possuidor vai embora, abandona a posse, ele não está dando função social, mesmo que ele volte depois. Então, ele tem que manter nesse período todo uma continuidade da função social. Tá ligado? Se ligou? Prestou atenção? Então, isso que tem a ver. Então, posse mansa, pacífica, ininterrupta e o último aqui com animus domini. O que é animus domini? Animus tem a ver com um negócio de subjetividade, vontade de alguma coisa. E o domini é dono. Então, é vontade de ser dono. Só adquire uma posse qualificada aquela pessoa, vou aumentar aqui a tela, aquela pessoa que cuida como se dono fosse. O que é cuidar como se dono fosse? O cara, é a casa do cara, o cara utiliza, pinta, arruma, coloca númerozinho, tá sempre deixando ajeitadinho, tá capinando. Ou seja, ele cuida como se fosse dele. E é, na verdade, dele. E o Estado vai garantir isso para ele porque ele tá dando função social. Não é uma coisa abandonada, que tá largada, né? Ele só invadiu ali para guardar o carro, mas ele nem cuida do terreno, não cerca o terreno, não capina, não faz nada. Não, ele tá tomando cuidado, ele cercou o terreno, ele fez uma garagemzinha, ele fez uma cobertura, ele fez tudo bonitinho, como manda o script, e por isso ele tem direito agora à propriedade. O que a gente chama atenção aqui é que existe uma lenda urbana de que para ter animus domini, tem que pagar IPTU. Eu não sei de onde que surgiu essa lenda. Eu acho que eles ligaram assim, se cuida como o dono fosse, então tem que pagar imposto. Primeira coisa, tudo bem, o IPTU pode ser cobrado do proprietário ou do possuidor. A legislação que trata sobre o IPTU fala isso, que o IPTU pode ser tanto cobrado de quem está registrado o imóvel no nome, como daquela pessoa que é possuidora. E você paga IPTU não pelo registro, você paga IPTU pelo que de fato existe. O fiscal da prefeitura vai lá e vê o que tem, na verdade. Porque às vezes o registro só tem um terreno, mas já tem uma bela casa construída. Só não foi averbada a casa no registro de imóveis porque é caro. E aí vai cobrar IPTU o quê? Pelo terreno ou pela casa? Pela casa. Pelo fato. Então o IPTU vai ser gerado pelo fato. E aí vai ser pela posse ou pelo registro. Mas voltando à nossa história aqui, tem muita gente que acha que fala o seguinte, já que é dono, então tem que pagar IPTU. Negativo. Em nenhum momento a legislação, em nenhum momento no Código Civil ou qualquer outra legislação fala assim, para ter direito a usufruir tem que estar pagando IPTU. Em nenhum momento. Não podemos misturar as coisas. O IPTU, sem sombra de dúvidas, é uma prova interessante para demonstrar o animus domini. É uma prova robusta, porque se eu estou pagando IPTU, demonstra um certo domínio sobre o bem. Demonstra que eu sou o dono do bem. Mas não significa que o fato de eu não estar pagando IPTU, que eu não tenho animus domini. Entendeu? O IPTU é uma prova de animus domini. E é uma, mas não significa que, por conta disso, que eu não tenho animus domini. Animus domini é cuidar como se dono fosse, não é pagar tributo como se dono fosse. Não vamos misturar as coisas. Então, se a pessoa está cuidando, está pintadinho, está arrumadinho, está bem cuidado, está ali capinando, ela mora ali, ela está cuidando como se dono fosse. Tem a água no seu nome, tem uma luz lá no seu nome, né? Não necessariamente também tem que ter água e luz no seu nome, mas se essas coisas de água no seu nome, luz no seu nome, IPTU no seu nome, ou pagamento de IPTU mesmo que não seja no seu nome, demonstram, na verdade, são provas de domínio, mas não necessariamente são essenciais para provar o domínio. Legal? Ficou claro isso aí?
Se não, você escreve aqui embaixo. Na live a gente vai tirar essa dúvida e vai insistir nesse ponto aqui para a gente derrubar essa lenda urbana do IPTU, de que só quem tem o IPTU no nome, as pessoas correm lá na prefeitura para dar um jeito de colocar o IPTU. E a prefeitura não está nem aí. A prefeitura, com muito pouco, coloca o IPTU no seu nome. Desde que você pague, tá tudo ok. Então vamos lá. Vamos continuar aí, voltar aí para os slides. Então, posse mansa, posse qualificada vai ser aquela que é mansa, pacífica, ininterrupta e com âminus domini. 4 elementos que tem que estar presente, que somados criam essa figura da posse qualificada, que é um dos 3 requisitos para ser adquirido o uso campeão. Colocado isso, vamos aí fazer 2 perguntas e depois eu vou falar sobre soma de posse. Como que funciona essa história de somar posse e o que significa isso e que isso no dia a dia prático é muito importante. Então vamos lá para a primeira pergunta, para ver se a gente entendeu realmente. Pergunta número 1. Deixa eu arrumar um pouquinho esse vídeo aqui. Deixa eu trazer para cá que aí fica mais claro. Pergunta número 1. O uso capiente, que é aquela pessoa que quer uso capi, precisa estar na posse no momento de propor a ação de uso capião para que seja considerado uma posse qualificada? Vamos dar um exemplo aqui. O João está lá morando há 20 anos, com âminus domini, com posse mansa, pacífica e ininterrupta durante 20 anos. Ele não entra com ação, não faz nada. Chegou, deu 20 anos, o sobrinho dele, muito mal encarado, chutou ele para fora de casa de forma violenta. Botou ele para fora. Sai daqui, tio. Sai daqui, seu João. Aí, o seu João fala assim, o que eu vou fazer? Vou entrar com ação de uso campeão, né? E vou pedir a volta do imóvel também, reintegração do imóvel. Não vou nem entrar com ação de reintegração direta, não. Vou entrar primeiro já com ação de uso campeão. Eu posso entrar com ação de uso campeão mesmo não estando no imóvel? É isso que eu estou perguntando. Ó. O uso capiente precisa estar na posse do imóvel no momento de propor ação? Ou seja, no momento que eu estou propondo, eu não estou mais na posse do imóvel. Tempo! Tic-tac, 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 tic-tac. E aí? O que você me responde? Se você não respondeu, eu respondo para você. E se você respondeu, vamos confirmar se está certo. Ele não precisa estar no imóvel nesse momento. No momento da distribuição na ação, ele não precisa estar no imóvel. Por quê? Por um fato que a gente aprendeu ali atrás. Qual que é o fato? O uso capião, eles têm que estar presentes os requisitos do uso capião no período para o uso capir. Se ele está lá há 20 anos e o prazo máximo de uso capião é 15, significa que ele teve a posse qualificada no momento que ele tinha que ter, que é no prazo de 15 anos do uso capião. Então ele teve posse mansa, pacífica, ininterrupta, com âmbito domini durante 15 anos, na verdade 20. Então eu precisava só de 15 para o uso capião. Se no momento da distribuição da ação eu já não tenho mais a posse do bem, se a posse já não é mais qualificada, problema, a propriedade já é minha, já virou minha e não é requisitos para a propositura da ação. Esses requisitos são requisitos para uso capir e o uso capião não depende de ação. Não é requisito para a propositura da ação. Então nós não podemos misturar a ação de uso capião com a aquisição do direito de uso capião. Até porque, na nossa última aula, se liga aí, nós vimos que a sentença é declaratória. Então, se a sentença é declaratória, ela vai declarar algo que existe. E é nesse momento que faz existir é que a posse tem que ser qualificada. E não no momento da distribuição da ação. Se ligou aí? Ficou esperto? Então, vamos para a pergunta número 2. Pergunta de número 2. Também que chegou para cá. Vamos chegar para cá de novo. A propositura de uma ação de reintegração de posse desqualifica a posse? Então vamos ao exemplo. Tô eu lá, o seu João de novo, coitadinho do seu João. Coitadinho não, né? Ele vai ganhar a propriedade. Então o seu João lá de novo, 20 anos de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com âminus domini. 20 anos. Já então tem prazo para adquirir o uso capião. O proprietário acorda no meio da noite e decide ir lá ver como está o terreno dele. E descobre que está invadido. Depois de 20 anos ele descobre isso. Chega lá e quer botar o seu João para fora. O que ele faz? Entra com a ação de reintegração de posse. A gente teve um pedaço disso na última aula. Eu acho que eu dei o exemplo justamente disso aqui. Entrou com a
reintegração de posse. Vai ganhar? Não, porque ele na defesa pode apresentar uso campeão. Tranquilo, vimos na última aula. Ah, Leandro, mas se a ação de reintegração de posse não foi lá no 20º ano? Precisava de 15 anos e foi no 12º ano. Foi no 2º ano. Foi no 4º ano. Ele não tinha prazo para uso capi. Isso aí vai desqualificar a posse, não vai, Leandro? Porque ela deixou de ser mansa, pacífica e ininterrupta. Na verdade, pelo menos deixou de ser mansa, pacífica, porque alguém está brigando pela posse. Será que a propositura da ação... Vamos voltar aqui para mim, volta para mim. Será que a simples propositura de ação de reintegração de posse faz deixar a posse de ser qualificada? Pensa comigo. O cara entra com a ação. E se depois ele perder a ação? Era justo o direito dele? Era justo o pedido dele? Ou era um pedido maluco? O que a gente identifica, então, é que o fato de propor uma ação de reintegração de posse no decorrer da contagem do prazo do uso campeão não desqualifica a posse. A posse continua sendo qualificada. Ah, Leandro, então como que vai se desqualificar a posse nesse caso de propositura da ação? Se ele propor a ação de reintegração de posse e ganhar a ação, aí muda de figura. Porque ele tinha razão, aí a posse deixou de ser mansa e pacífica, e aí, prazo de uso campeão. Ele zera e terá que ser iniciado de novo em um novo momento, se for possível. Agora, se eu entro com a ação de reintegração de posse, só para fazer confusão, eu não tenho direito à reintegração de posse, eu perco a ação de reintegração de posse, a posse deixou de ser mansa, pacífica e ininterrupta só porque teve uma ação de reintegração? Negativo. A posse continua sendo mansa, pacífica e ininterrupta, porque ele não tinha direito com aquela ação, ele perdeu a ação. Vamos ver o que o STJ fala? Se eu estou com razão ou se eu estou falando besteira? Vamos pegar aqui a jurisprudência. Olha lá, ó. Vou ler junto com você, ó. STJ, AR, que é o agravo regimental, 440, vindo de São Paulo. Uso campeão, citação do possuidor em ação possessória, improcedente, efeito interruptivo, ausência. A teor, então, é jurisprudência pacífica da reiterada jurisprudência dessa corte, não foi uma vez só que julgaram. Olha o que eu coloquei de vermelho aí. A ação possessória, deixa eu chegar para cá que tá com menos espaço aqui. Eu vou me cortar, mas não tem problema não. A ação possessória, cujo pedido fora julgado improcedente, então o cara entrou com a reintegração de posse e foi julgado improcedente, não interrompe o prazo para aquisição da propriedade de uso campeão. Por que não interrompe? Porque a posse continua sendo mansa e pacífica e não tinha direito. Não é só porque ele movimentou o judiciário que interrompe a pacificidade, não. Ele tem que ter razão na interrupção, porque senão fica muito fácil, né? Eu entro lá, mesmo sem ter direito, entrei com a ação, interrompi o uso campeão e estou sossegado, mas eu não tinha direito a interromper aquele prazo. Tá claro isso? Então aí, o STJ aí, não me deixe mentir, eu vou trazer mais jurisprudência na live de outras coisas, eu decidi não colocar todos aqui, porque a gente reforça esse conhecimento com as jurisprudências. Mas essa aqui eu fiz questão de trazer para a gente debater. O terceiro ponto de posse qualificada, a gente viu que a posse tem que ser mansa, pacífica, interrupta e com ônibus domínio. Vou ficar repetindo isso na sua cabeça para ver se você memoriza isso com mais facilidade. É a gente falar sobre soma de posse. O que é soma de posse? Soma de posse é aquela situação que, vamos colocar aqui comigo, depois a gente vê o 1243. Aquela situação que você, o seu João está lá durante 3 anos, eu compro a casa do seu João e eu quero somar minha posse com a dele. Porque será que quando eu compro a casa do seu João, zera? Mas peraí, o seu João morava lá, tinha função social. Eu vou morar também, função social. Não dá para somar a nossa posse, não? Ou quando o seu João lá já tinha 4 anos, os filhos iam adquirir a propriedade do imóvel, o seu João ia adquirir, então os filhos iam herdar a propriedade do imóvel, o seu João morre. Beleza. Começa do zero para os herdeiros? Será que começa do zero para os herdeiros? Será que seria justo isso? Vamos ver o 1243 e depois a gente vê alguns detalhes. Olha o que o 1243 fala. O possuidor, Código Civil, o possuidor pode
para fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, que são os prazos de vários tipos de uso campeão. Acrescentar à sua posse a dos seus antecessores. Soma de posse. Isso é soma de posse. Somar a minha posse com os antecessores. Contando que, deixa eu chegar para cá, contando que todas as posses sejam contínuas, porque uma das exigências da posse qualificada é ininterrupto, então tem que ser contínua. Sejam pacíficas, porque é outro requisito da posse qualificada. E no caso do 1242, então vamos falar depois, que é uso campeão ordinário, tenha justo título e boa-fé. Ou seja, se não for 1242, até de má-fé está valendo. Desde que seja posses contínuas, eu posso somar. Vamos para o seu quadro branco, que nós temos alguns nomes, algumas expressões que falam sobre isso, sobre soma de posse. Poder o antecessor somar ao posterior. Vamos aí no quadro branco, que nós vamos falar a soma de posse. A soma de posse, então, soma de posse. A soma de posse tem que ser o tempo todo qualificada para que seja somada, ou seja, tem que ser interrupta as somas, tem que ser pacífica, mansa, né? E aí, nós temos duas formas, porque olha só, vamos voltar aqui com o artigo. Olha o que o artigo fala aí no final. Fala que acrescenta a posse dos antecessores, mas ele não diz o tipo de antecessor que é. Então, nós vamos escrever no quadro dois tipos de antecessores. Vamos lá. Nós temos um tipo de antecessor que é quando a pessoa vende, doa, transfere em vida a posse. Então, existe a transferência por ato inter vivos. Então, transferência por ato inter vivos. Então, a transferência aconteceu de uma venda, de uma doação. E temos a transferência de sucessor. Transferência por atos. Nossa, ficou par. Por atos. Vocês devem, as meninas que têm, menininha não, né? Meninas, mulheres maravilhosas aí que têm a letra bonitinha, devem estar falando, o que esse analfabeto está escrevendo aí que eu não entendo? Causa mortes. Então, a transferência pode ser através de ato inter vivos ou causa mortes. Vamos pegar a caneta vermelhinha aqui para a gente falar as expressões, as palavras lindas que os direitos reais criaram. Quando existe transferência por ato inter vivos e a gente vai fazer a soma de posse no ato inter vivos, tem um nome latim que chama accessio possessione. Tem que chegar para cá, possessiones. Então, volta para mim. A soma de posses por atos intervivos, compra e venda, doação, não importa, a pessoa está viva e transferiu a posse para outra, a pessoa vai continuar com a posse qualificada de forma mansa, ininterrupta, nós chamamos de acesso possessiones. Acesso possessiones é a soma de posse entre atos intervivos. E no caso de morte, vamos voltar aí para o quadro. No caso de morte, que é a transferência causa morte, nós chamamos isso, e aqui nesse outro, chama sucesso possessiones. Opa, faltou um S aqui. Deixa eu arrumar aqui. Nossa, que coisa horrível. Eita, nós. Tô falando que os meninos devem estar me xingando. Sucesso possessiones. Então aí são as duas formas que nós temos aí de transferência de posse e continuar a posse qualificada. Inter vivos, causa morte, acesso possessiones, sucesso possessiones. Tranquilo? Vamos seguir então. É possível a soma das posses, isso vai ser importante para nós. Vamos colocar aqui, voltar para o slide. Vimos posse qualificada, vimos a pergunta. Opa! Vimos isso aqui já vimos isso aqui já. E
E aí eu coloco uma outra pergunta interessante. É possível somar posse após o ajuizamento da ação? E aí? Vamos pensar. Se a ação é declaratória, um dos requisitos de qualquer ação declaratória é que você, quando entra com a ação, quando você vai reivindicar seu direito na justiça, para que a justiça declare algo que já exista, esse algo já tem que existir. Você não pode, no decorrer da ação, fazer acontecer esse direito. Não é possível isso. Quando você entra requerendo que o Estado reconheça algo, esse algo já tem que existir. Então vamos imaginar o seu João de novo, coitadinho. Seu João de novo. O seu João tá lá precisava de 5 anos para o tipo de uso campeão dele. E o seu João tá lá com 4 anos e 7 meses. 4 anos e 7 meses. Falta aí, então, 5 meses para ele adquirir o uso campeão. Aí ele olha para o judiciário, vê o judiciário é lento, eu estou querendo entrar com isso, eu estou aqui mais velho, pode ser que eu morra, eu não queria deixar trabalho com meus filhos, eu queria deixar tudo organizado. Vou entrar com a ação de uso campeão. Por quê? Eu sei que a ação de uso campeão vai demorar, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei quanto tempo vai demorar, mas eu sei que a ação de uso campeão vai demorar e por conta disso eu já ganho tempo. Se seu João entra com essa ação antes de vencer o prazo, o que vai ser? Vai perder a ação. Ele perde a ação. Por quê? Porque o direito dele não estava constituído antes da ação. Então, um dos requisitos aqui importantes aí da ação de uso campeão ou de fazer uso campeão extrajudicial, que nós vamos ver como que faz o uso campeão no cartório, passo a passo disso, como que nós fazemos uso campeão no cartório, que é muito legal, é que você esteja com seu direito completo. Já que é uma ação declaratória, já que o uso campeão tem que ser adquirido no tempo, você tem que estar com todos os requisitos para uso capir de forma completa. E aí sim você pode requerer uso campeão. Então, voltando à nossa pergunta aí, se é possível a posse após o ajuizamento da ação, somar posse? Não pode. Você tem que somar posse antes do ajuizamento da ação. Na verdade, você tem que já adquirir o uso campeão antes da propositura da ação. Quando você propor a ação, o seu direito já deve estar consolidado, porque senão não pode o judiciário declarar algo que aconteceu no meio do processo. Isso não é possível. Não pode reconhecer nessa situação o direito após a entrada da ação, que só foi adquirido no decorrer da ação. Tá certo? Vamos pro próximo aí, pra gente ver aí o que nós temos. Tá aí o STJ aí confirmando o que eu falei aí, ó. Se viu o uso campeão prazo, o tempo decorrido entre o juizamento da ação e a sentença, ou seja, dentro da propositura e o final da ação, não pode ser computado para efeito de uso campeão. Esse é o RESP que vem lá de São Paulo, o 30325 do STJ, recurso especial do STJ. Legal, falta a gente falar sobre coisa hábil para a gente fechar a aula de hoje. E tá aí na sua tela quais são os bens que são hábeis na verdade, não os bens que são hábeis, os bens que são inábeis à aquisição por uso campeão. O primeiro é mole, nós já vimos. Eu estou dando alguns exemplos aqui, vou dar outros na live, mas vamos ficar com esses exemplos hoje aí. O primeiro aí é bem corpóreo. Por quê? Eu não tenho contato físico com a coisa, eu não tenho como ter posse, e um dos requisitos é posse qualificada. Como que eu vou ter posse qualificada para uso capir? Então não é passível, por enquanto, né? O Nelson Zerwald defende que existe posse de bens, lembra disso? Posse de bens incorpóreos, e aí poderia gerar até uso campeão, mas aí não é passível de uso campeão, então os bens como marca, propriedade intelectual, né? Direito do autor, tudo essas questões que são intangíveis, um software, nada disso é passível de uso campeão. Nós já vimos lá para trás, então é tranquilo isso aqui. O segundo são as propriedades públicas. E aqui nós temos que ter muito cuidado. Eu vou falar o que a jurisprudência e a lei falam, vou falar o movimento doutrinário forte e até jurisprudencial, mas a nível de tribunais estaduais, não a nível de STJ e STF, que tratam o assunto. O que acontece?
A regra está na Constituição e está no Código Civil. Os bens públicos, tá falando desse jeito que eu tô falando a frase. Vamos escrever até aí. Os bens públicos não são passíveis de uso capião. Não uso capião. E aqui é um problema sério, porque aqui, quem fala isso? E aí, quem fala isso? A Constituição, a lei, o STJ e o STF, seguindo, então, a diretriz que bens públicos não são passíveis de uso capião. Então, se aparecer, vamos voltar aqui para mim, se aparecer uma questão de prova objetiva perguntando se bens públicos são passíveis de uso capião, não. Ponto final. Se for uma questão aberta, aí você vai ter que colocar uma vírgula, porque você tem que avançar para a doutrina. Vocês têm que colocar essa parte, né, firme e falando, tanto a Constituição, como a lei, como a STJ, como a STF, determinam que os bens públicos não são passíveis de ser usucapidos. E qual que é o fundamento? O fundamento aqui é, além de ser legal, claro, mas o fundamento aqui é que os bens públicos já têm por si mesmo, um interesse público subjacente. Já tem um interesse público neles, porque o interesse público está na mão do Estado, e como está na mão do Estado o interesse público, essa presunção de interesse público na mão do Estado, a gente acredita que ele já está dando função social. E aí, como está dando função social, os bens públicos não podem ser passivos de uso capião, porque é o Estado que dá função social máxima. Ouviu isso? Vamos voltar para a Terra agora e vamos dizer o que a doutrina vem falando sobre a respeito, a doutrina mais avançada vem falando sobre o assunto, e o que as decisões pontuais, né, no Rio Grande do Sul, São Paulo, até acho que em Minas nós já tivemos, sobre uso capião de bem público, o que eles vêm falando? Eles vêm falando o seguinte: nós não podemos resumir isso de uma forma muito genérica. Nós vamos descer para a terra, porque a função social do Estado nem sempre consegue ou pratica, né? Às vezes não é questão de conseguir, é questão de vontade mesmo, de praticar, um interesse social. Então o interesse social, a função social da propriedade nem sempre está na mão do Estado. Basta olhar aí que tem um monte de terreno de prefeitura, do Estado, da União, que está abandonado, está lá, jogado, sem capina, sem nada. E se alguém vai lá e entra e dá função social maior do que o poder público, por que essa pessoa não vai poder usufruir? Só porque o bem é público? Esse interesse público subjacente, esse interesse público, essa presunção de interesse público só porque é Estado, deve estar caindo por terra. Inclusive tem um autor ótimo, um professor do Rio de Janeiro, chama Bineboy. Quem gosta de direito administrativo pode ler ele, que tem um texto justamente falando disso, não do uso capião, mas falando que nem sempre o interesse público está na mão do Estado. E é isso que essas doutrinas estão analisando com uma maneira mais moderna. E aí eles falam o seguinte: bem, os bens públicos, existem divisões de bens públicos. Nós não podemos generalizar bens públicos todos. Nós temos aqueles que estão afetados, que são utilizados para fins públicos. Ok, esses bens que estão afetados, que são de uso comum do povo, ou que são bens afetados, que são os bens lá especiais, de bem de uso público especial, esses sim estão tendo função social. Não tenho dúvida. Um parque, uma estrada, né? O fórum da cidade, onde funciona a prefeitura, onde funciona a INSS, a Universidade Federal, esses com certeza não são passíveis de uso capião, porque tem estrutura pública e função social sendo aplicada neles. Mas e os bens dominicais que estão abandonados? Como que faz? Aquele terreno que está crescendo, o capim está desse tamanho. Nesses não existe função social porque o Estado não está exercendo. E já que o Estado não está exercendo e vai lá alguém particular e começa a dar função social para eles, opa, peraí. O cara construiu a casa dele e está morando lá. Mesmo que seja um terreno da prefeitura, o Estado deveria garantir a moradia, não garantiu. Aí a pessoa invade o terreno da prefeitura que estava abandonado sem função social, né?
cara constrói a casa para morar, que está lá no artigo 6º, que é dever do Estado garantir moradia. E aí agora o Estado não vai deixar ele adquirir a propriedade? Muito louco isso. Então, voltando e resumindo, em princípio, baseado na Constituição, na lei, STJ e STF, não é possível usucapiar bem público. Entretanto, a doutrina moderna vem permitindo o uso capião de bens públicos dominicais. E fala que isso não contraria a Constituição nem a lei, porque a lei e a Constituição falaram o bem público de maneira genérica e deveria ser interpretado, uma interpretação conforme a Constituição, até porque o direito de moradia também está na Constituição, deveria fazer uma interpretação conforme desse bem público e determinar que esses bens públicos seriam somente os bens afetados, porque os bens dominicais abandonados poderiam ser passíveis de uso capião. Legal, né? Pô, top demais essa discussão, altíssimo nível, ponta de lança dos direitos reais, algo novidade aí, que fica atento, tá começando a aparecer em concurso público como questão aberta para MP, para magistratura, questão aberta, então se liga aí, prova oral também, ó, questãozinha boa para cair aí, e no mundo prático também você vê uma possibilidade aí de tentar defender o seu lado aí do seu cliente, tentando a possibilidade de uso capião, né, como advogado de bens públicos aí, tá certo? Nós vamos falar mais para frente também uma reforma que teve, um tipo de uso capião, que a gente chama de uso capião da Dilma, porque foi no governo Dilma que ela criou, na tentativa de reestruturação social da moradia. Uma das frentes da Minha Casa Minha Vida foi o uso capião, muito pouca gente sabe. Por quê? Porque é óbvio, nós abrimos várias frentes, financiamento, construção de casa, né, sorteio de casa, um monte de coisa. Por que não regularizar quem já tem a casa, mas está no terreno público? E nós vamos ver como que funciona isso, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir aí no slide. Então nós estamos aí falando das propriedades de coisa pública, agora nós vamos falar sobre área comum em condomínio. Área comum em condomínio não pode ser usucapida. Óbvio, se é de todo mundo, como que você vai usucapiar área comum em condomínio? Como assim área comum em condomínio? Você tem num condomínio, eu vou ver pra frente quando a gente estudar condomínio edilício que eu tô falando aqui, nós temos áreas públicas e áreas particulares, áreas exclusivas e áreas comuns. Públicas para os proprietários, né? Área pública para qualquer um. Então nós temos o hall de entrada, o playground, a piscina, o elevador, né, a portaria, são áreas comuns, todo mundo utiliza de forma, né, conjunta. Mas da porta para dentro é a área minha. Essas áreas comuns não são passíveis de uso capião, né? Lá, por exemplo, o elevador. Eu quero usucapiar o elevador porque só eu uso o elevador. Ah, não... Tá maluco, né? Quero usucapiar a escada. Tá maluco, né? Mas aqui nós temos uma discussão interessante, que é quando a pessoa coloca uma grade no hall de entrada da casa dela, porque aquilo ali é área comum também. E o cara quer usucapiar aquela área. Será que seria possível? Em princípio não é possível usucapiar área comum, inclusive o hall de entrada da portinha. Eu vou dar um exemplo depois da senhorinha na live, me lembra. Por quê? Porque o STJ fala assim, não é possível usucapiar área comum. Mas teve um caso que chegou lá que o STJ moveu o coração do STJ. Volta para mim inteiro aqui. Por que moveu o coração do STJ? Uma doninha que por mais de 20 anos seguidas colocou uma grade na frente da casa dela e estava utilizando aquele hall de entrada para colocar as plantinhas dela e tal, e para proteger as plantinhas, para ninguém mexer, para ninguém invadir, ela colocou uma grade. Ninguém falou nada durante 20 anos. O síndico não falou, ninguém incomodava, deixava a doninha. Chegou no 20º ano, um síndico novo que entrou falou assim, opa, isso aqui é área comum, reintegração de posse, eu tenho direito de reintegrar na posse, porque você não tem direito de usucapiar isso aí. O STJ ficou com a mão atada, porque falou o seguinte, como que eu vou seguir? A minha regra diz, a minha jurisprudência pacífica, que não pode haver usucapião de bens comuns, de áreas comuns em condomínios. E aí, como que eu faço? E aí tá esse negócio que tá na sua tela aí, que eu vou explicar na live, não vou explicar hoje, sobre o fenômeno da suprécio. O STJ aplicou a suprécio e não o usucapião para enfrentar isso aí, que é bem interessante. Vamos às duas perguntas, que é interessante. É uma pergunta boba, mas como muita gente é maluca assim, não estuda direito.
A Lei 8.009, que trata sobre bem de família, tem até situações que não existe bem de família. Quando a própria família dá o bem em garantia, quando é fiador de contrato de locação, várias situações a 8.009 tira o poder do bem de família. Mas a gente tem um... Aí eu tô falando pessoal do direito, tá? Não é senso comum da rua, não. Senso do direito. Que bem de família é meio sagrado. É ou não é? Todo mundo tá falando, bem de família. Não sei o que é, mas bem de família. Eu não sei o que tá acontecendo, mas bem de família. Peraí. Aí eu pergunto, é possível usar bem de família? Caraca, Leandro, você me pegou, hein? Eu acho que não. Muita gente me fala isso. Acho que não, bem de família? Como que vai usar o capi? Meu amigo, vamos pensar algumas coisas. O bem de família serve para quê? Para proteger a família. Se alguém está usucapindo um bem que é de família, ninguém está usando aquele bem de família, porque está abandonado. Concorda comigo? Quem está utilizando é outra pessoa. Se é outra pessoa que está utilizando, qual a função social do bem de família de um bem usucapido? Nenhuma. Porque a família não está usando. Porque se tivesse ali usando, não teria usucapião. O cara ficou entre 5, 10, 20, 15 anos no bem e ninguém utilizou aquilo lá. Eu posso chamar aquilo lá de bem de família só porque é o único bem da família? Claro que não. Então não tem nada a ver. Por favor, não relacione bem de família com usucapião. A resposta é possível usucapir bem de família? Sim. Claro que sim. E aí, vamos para frente tirando esse estigma, que é a terceira pergunta, que é da garagem, que eu não vou responder hoje, mas vou te deixar com um saborzinho aí, porque existem 3 regimes de garagem. Nós vamos escrever quais são esses 3 regimes e talvez eu explique isso na live ou talvez eu explique na próxima aula, que é se a garagem pode ser usucapida. Mas para a gente responder se a garagem pode ser usucapida, nós temos que voltar um passo antes e explicar os 3 regimes jurídicos de garagem, que aí você vai ficar maluco, porque garagem a gente sabe que é ponto de confusão em qualquer condomínio. Tá certo? Então hoje foi um dia feliz, porque tivemos direito civil, tivemos direitos reais e o tema do usucapião, a parte 2. Temos ainda a parte 3 e provavelmente teremos a parte 4. O usucapião a gente está verticalizando, aprofundando. Anota suas dúvidas aí, coloque tudo aquilo que você quer que eu fale na live para a gente interagir. Essa live é muito legal e importante, a próxima, porque a gente vai tratar de usucapião, hein? Grande abraço, até o próximo, fica com Deus, se cuida aí. Muito estudo, muita força, muita fé. Fui!